Eu já quero começar aqui logo falando que algumas decisões do treinador Vitor Pereira têm gerado incômodo nos jogadores e parte da diretoria do Flamengo. Membros de dentro do clube rubro-negro não entenderam e não conseguem, né, compreender de forma alguma ele não ter utilizado o jovem Matheus Gonçalves, que vem brilhando com a camisa do Flamengo sempre que entra em campo. Ele não entrou no clássico contra o Fluminense. Everton Cebolinha atuou como ala pelo lado esquerdo. Isso também gerou uma estranheza pelos dirigentes e jogadores, o fato dele ter jogado como ala e não como ponta. Mas o Everton Cebolinha pelo menos jogou muito bem, né? O que se entende é que o elenco do Flamengo possui sim disposição, porém as más decisões do técnico português os fazem correr errado, né? Os jogadores, né, estão correndo errado, estão se cansando mais, eles estão ficando fisicamente mal no segundo tempo porque estão correndo errado, tá? A gente também traz aqui, né, que o Flamengo segue buscando aí contratações, né? O Flamengo, a gente informou no início da semana, o Flamengo estava tentando contratar o Matheus Uribe, né? Eu não coloquei na chamada aqui do nosso vídeo para não gerar cortina de fumaça, porque vai ter gente que vai chamar negócio de mercado da bola. Não é hora de você pegar e fazer like, fazer visualização chamando para contratação. Contratação você fala no decorrer do vídeo, não fica utilizando isso, tem que bater, tem que reclamar, tá? Então o que eles estão dizendo é que o colombiano Matheus Uribe, né, continua em foco aí, né? O jogador está sendo buscado para preencher a lacuna deixada pelo João Gomes. O Flamengo já tem conhecimento dos valores econômicos para contratar o volante de 31 anos. A princípio, o Flamengo está disposto a pagar mais do que o atleta ganha hoje no Porto. Por sinal, a diretoria portuguesa tem interesse em renovar com o Uribe também, né? Então não é tão fácil assim. O contrato do jogador com o clube vai até o meio do ano, né? E já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E o meio do ano está aí já, né? Está na boca já. Então a gente pode passar para vocês aqui que o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, apesar de tudo isso, cara, eu de verdade eu torço pro cara ter tempo para trabalhar. Eu nunca vou ficar querendo que o técnico caia, porque, cara, é uma coisa muito ruim, recomeço de trabalho, começa tudo do zero, perde tempo, né? Mas o problema é que o trabalho não está acontecendo, né, galera? Então a notícia é que o Vitor Pereira vai ficar, tá? A notícia é trazida, a gente já trouxe ontem no pós-jogo que ele ia ficar, que ele não cairia, tá? O nosso pós-jogo a gente trouxe, exclusivo, tá? Primeira mão, ele não ia cair. Eu, o Júlio, a gente estava lá, eu trouxe para vocês que ele não ia cair, que ele ia ficar. Agora outros jornalistas estão trazendo a mesma informação, que ele não corre o risco de ser demitido do Flamengo, né? O departamento de futebol entende que ele ainda pode fazer o time render, mesmo com a perda aí dos 4 títulos. E a multa rescisória dele é de cerca de 15 a 16 milhões de reais, ou seja, é muito alta. Essas multas altas aí, então, vai lá no nosso Tropa Rubro-Negra hoje que vocês vão acompanhar. Inclusive, eu vou trazer dois trechos aqui interessantes do Tropa, que a gente fala sobre a questão do Jorge Jesus, né, o áudio que viralizou. A gente também fala sobre a questão de X9, vazamento, né? Então, a gente teve também uma outra situação para falar com vocês aqui, que foi aquela treta do Gabigol com o André, né? O André falou à TNT Esporte o seguinte, que no primeiro lance do jogo o Gabigol já chegou chutando a bola em mim. Ele não entendeu muito bem o que eu falei no meio da semana, porque logo depois que eles fizeram o primeiro gol, o Gabigol veio falar que eu escolhi o favorito errado. Ele não entendeu muito bem, eu falei por tudo que estava acontecendo. Nosso time não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu encaixar o nosso jogo e conseguimos ser campeões aqui no Maracanã. O Gabigol ele tem esse problema, e aí eu falo mesmo, eu não passo pano, nunca, quando tem que reclamar eu reclamo. Contra o Palmeiras naquela final da Libertadores, em 2021, ele faz o gol do empate, tira a camisa, na frente dos torcedores do Palmeiras, provoca os caras, e aí o Flamengo acaba tomando o segundo gol e perde o título na prorrogação, né? Provoca na hora errada, ele foi provocar, o Flamengo faz 1-0, ele vai provocar o André, dizer que escolheu o favorito errado, ficava quieto, rapaz, ficava quieto, deixava isso quieto. Final do jogo tu sacaneava ele, ou no final do Carioca tu sacaneava ele, até porque o Flamengo vem perdendo os últimos jogos pro Fluminense, né?
O Flamengo, óbvio, eles cantam que é freguês, mas o Flamengo não é longe de ser freguês. O Flamengo das últimas 4 finais contra o Fluminense, 17, 20, 21, né? O Flamengo ganhou das últimas 4, o Flamengo ganhou 3. Eles ganharam 22. O Flamengo ganhou 17, 20 e 21. E outra coisa, hein? Os cariocas todos são fregueses do Flamengo, porque dos últimos 10 campeonatos cariocas, o Flamengo ganhou 5. Os rivais, todos juntos, ganharam 5. Tá? Isso tem sido uma tônica também. Tem sido uma tônica. De 10 em 10 anos acontece isso. Tá? Então, o Flamengo, apesar do seu Eduardo Paz querer zoar e todo mundo querer zoar, o Flamengo não é freguês de ninguém aqui no Rio. Todo mundo é freguês do Flamengo. A verdade é essa. A gente teve o Danilo Lavieri, do UOL, falando do departamento de futebol do Flamengo. Eles, dirigentes do Flamengo, querem um treinador que seja efetivo e ganhe. Não querem? Querem um treinador que dê show? Querem um gringo? Querem um brasileiro? Eles ficam dando voltas em círculos, pagando multa atrás de multa, pagando quase 100 milhões de reais em multas. Isso aí é uma loucura, não entra na minha cabeça. Não tem como um time que quer ganhar tudo ficar nessa ciranda de técnicos. Desde a saída de Jorge Jesus, 6 técnicos assumiram o comando do Flamengo: Domenech Torren, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior e Vitor Pereira. Realmente é uma vergonha o que se paga de multa no Flamengo, né? E falar sobre a possibilidade da semifinal, caso se confirme entre Flamengo e Vasco, a semifinal, a tendência é que o clássico ocorra na próxima segunda-feira no Maracanã. Já o duelo de volta será um problema para a Ferj, porque a entidade precisa realizar as 2 semifinais no dia 19, domingo. Vasco e Volta Redonda jogam a Copa do Brasil no meio de semana, tá? A Ferj, inclusive, se reunirá em breve com o BEP e os clubes e os detentores de direitos para acertar a data das semifinais. Informação aí do Rafael Marques, da Rádio Globo, tá? Então, clássico Flamengo e Vasco numa segunda-feira, né? E foi muito detonado aí também pelo Renato Maurício Prado, né? O Vitor Pereira, que não sabe ler coisa nenhuma, é um analfabeto em termos de técnica. Começou a mexer e cada mexida desastrosa, né? Tirou o Gabigol, colocou o Mateusão. Essa substituição é daquelas que define a capacidade de enxergar o jogo e os jogadores. Você tirar o Gabigol, que não estava cansado, coisa nenhuma, e tendo o Pedro no banco, coloca o Mateusão. Aí é para jogar o chapéu, não dá mais. Tirou o menino que estava muito bem, Igor Jesus, e botou o Vidal. Cara, é surreal. Ele foi destruído pelo Diniz, ao contrário dele, ele consegue ver o jogo. Falei isso ontem, ele não teve leitura nenhuma de jogo, não sabe fazer substituição, muito mal nas substituições, né? Pelo menos até esse momento o Flamengo pode, já que ele vai ser mantido, ele pode conseguir reverter isso. Futebol tudo sempre é possível, mas que até agora o trabalho é pífio, é pífio. E o Rogério Ceni é que mexia mal assim também. Ele mexia mal, ele até fazia um bom treino, o time vinha forte, mas ele não sabia mexer no time.